Bem-vindo a mais um Conversas Com. O nosso convidado de hoje venceu 3 campeonatos nacionais de futebol, 3 taças de Portugal, esteve numa final da Taça dos Campeões Europeus, esteve no Mundial do México e venceu ainda uma bola de prata. Mas durante muito tempo teve de lutar contra o peso do apelido. Bem-vindo, Rui Águas. Ser filho de José Águas, bicampeão europeu, atrapalhou-te a vida durante algum tempo? Posso dizer que sim. Pode parecer ingrato ao mesmo tempo, porque o meu pai foi uma figura muito apreciada, reconhecida, valorizada enquanto jogador e como pessoa. Claro que sim, que sinto esse orgulho por ser filho de quem fui. Ao mesmo tempo, em termos profissionais, em termos da minha vida, não é que tenha sido melhor. Pelo contrário, criou sempre à minha volta algum espírito, quando era jovem, alguma inveja, porque é normal entre crianças jovens haver este tipo do pai dele foi assim, por isso é que ele é assado. Pronto, aquele tipo de conversa que é normal na infância. E por outro lado, em termos de profissionais, que foi aquilo que de facto foi mais difícil de ultrapassar, a comparação era normalmente em meu desfavor, porque meu pai foi realmente um grande jogador, dos melhores avançados que Portugal conheceu, e eu tive que lutar contra essa verdade, ainda mais quando fui jogador no mesmo clube que ele representou quase toda a sua carreira. E aí sim foi um verdadeiro exame que eu tive que passar. A história do teu nascimento também tem uma curiosidade em relação àquilo que o teu pai fazia naquele dia 28 de abril de 1960. Qual é a história que rodeia esse nascimento? Não, a história é que o meu pai não estava em Portugal, tinha feito um jogo internacional na Alemanha pela seleção e estava de regresso a Lisboa quando lhe é dada a notícia, a partida meio não, completamente errada, porque o meu pai esperava a terceira que fosse um rapaz a nascer, já que eu tinha 2 irmãs já nascidas, e a notícia que lhe dão dava conta de uma terceira menina, rapariga. E então logo depois foi feita a correção e o festejo foi enorme, claro. Um jogador, um homem que era um rapaz também, claro. E então, quando se confirmou que era um rapaz que vinha, acho que instalou-se a festa no avião. Em que altura da tua vida é que percebeste que o teu pai não era exatamente igual ao pai dos outros meninos da tua idade? Não muito cedo, porque eu acompanhava muito o meu pai. O meu pai sempre foi muito perto dos filhos. E com o rapaz ele andava muito. Por isso, a toda a hora eu percebia, pelas pessoas que chegavam, que lhe falavam, que o valorizavam, que o elogiavam, que estava ali um pai importante. Naqueles primeiros anos percebi imediatamente isso e depois, a continuidade, mesmo que a carreira já tivesse ficado para trás, as lembranças eram muitas e muito marcantes. E o meu pai tratava sempre de dar a atenção devida às pessoas que com ele contactavam. E eu olhava de baixo para cima, como fiz na maioria do tempo. E como é que ele era, as pessoas conhecem, os mais velhos conhecem enquanto jogador de futebol, como é que era ele como pai? Sei que já falámos um pouco às vezes sobre isso, gostava de animais, de pássaros, Meu pai é nascido em África e por isso tem toda uma história ligada à natureza, à caça. Por um lado gostava muito de animais e sentia-se a afinidade natural dos animais, era muito interessante. Cães, com o meu pai era uma coisa realmente diferente. Qualquer empatia natural que existia, ao mesmo tempo ele caçava, que é um bocadinho um contrassenso, e aos pardais, e em África também caçava, mas era uma pessoa muito, muito amante da natureza,
do mar, da pesca, caçada, não é? Outra vez, mas gostava muito da sua liberdade, do seu espaço, um bocadinho como eu também, e era uma pessoa boa, não era uma pessoa autoritária, uma pessoa tolerante, compreensiva, não muito aberto, um bocadinho como eu, um bocadinho mais discreto, um bocadinho mais fechado, mas muito sentimental ao mesmo tempo. Era uma personalidade muito interessante. Tiveste, obviamente, também de conviver, na altura, para além do peso do apelido e do nome José Águas, também numa fase embrionária da tua carreira com o nome da tua irmã, que foi uma conhecida e é ainda conhecida cantora portuguesa. Como é que lidaste com como é que era ela e como é que era a tua relação com ela, por exemplo, e como é que era lidar com tantas pessoas muito conhecidas dentro de casa, por exemplo? Em relação à minha irmã, ela apareceu, em termos nacionais, bem antes de mim. Lidei muito bem, sempre gostei muito de música, de resto, e ela fez uma carreira muito marcada naquela fase, mas são atividades que não têm a ver, com a minha, a não ser ela, uma determinada altura precisavam de um vocalista, e ela falou-me se eu estaria interessado, porque já não me lembro porquê. Alguém saiu da banda onde ela cantava e eu não desafino, não sou grande cantor, mas não é que desafino muito, e ela perguntou-me se eu gostaria, e eu na altura não era mesmo o meu departamento, mas para dizer que lidei sempre naturalmente com essa carreira da minha irmã, acompanhei-a, apoiei-a dentro do possível. Também sendo rapaz e mais novo, o nosso crescimento não é feito muito coincidente, é um bocadinho rapaz da bola e a rapariga da música, mas em termos pessoais, aquilo que mais me marcou é realmente o meu pai, porque era na mesma atividade, no mesmo clube. Pronto, são coisas completamente diferentes. O teu nome é José Rui Lopes Águas. Poderias eventualmente ser José Águas. O facto de seres Rui Águas foi para também fugir um bocadinho ao peso de José Águas? Foi, tenho a ideia que sim, já foi há muitos anos. Mas eu tenho a ideia que fugi porque tinha um outro nome próprio, de resto meu pai só tem José e de resto são apelidos. E eu tinha o Rui ali para disfarçar um bocadinho, embora a questão do Águas, como havia poucos e há poucos, fizesse sempre chamar um bocadinho, você é o filho, é o fulano, sempre foi assim na escola, onde quer que fosse, e então eu optei por ter um nome meu. Achei que era mais correto por um lado e mais defensivo, digamos assim. O futebol aparece nas primeiras escolinhas do Benfica e um bocadinho mesclado, misturado com o voleibol na escola. Que memórias é que tens desse período misturado de futebol e Olha, o futebol aparece desde muito pequenito pelo gosto, pelo futebol de rua, pelo meu pai, pela natureza, pela genética, sei lá. O voleibol aparece-me a nível escolar, de ciclo preparatório, por isso tinha eu 10 anos, comecei a jogar, joguei até aos 16. E gostava muito e o aparecimento das escolas do Benfica, tinha eu uns talvez 11, 12 anos, acaba por não me agarrar suficientemente. Tenho a ideia que o meu desconforto, o meu apelido já nessa altura, enquanto miúdo, me fazia alguma confusão em confronto com os outros colegas. Tenho essa ideia até hoje. E decidi concentrar-me naquilo onde eu me sentia bem, que era no voleibol, com os meus colegas voleibolistas, e por isso fiz essa carreira jovem que eu gostei. E já com aptidão? Fiz que tinhas jeito? Diziam que, quer dizer, jogava sempre, era distribuidor, não era o mais baixo da equipa, eu cresci também tarde. E pronto, tinha condições para jogar, não fiquei alto para um voleibolista da atualidade. Na altura teria feito uma carreira talvez engraçada, mas as coisas acabaram por correr de maneira diferente, como se sabe.
Salve, depois aparece o Cultural da Pontinha, Sporting, as aulas, o INEF. Como é que isso foi tudo coordenado? Um bocadinho confuso. Eu tenho um trajeto muito irregular, mas que ao mesmo tempo me permitiu fazer uma formação escolar que normalmente não se consegue em quem começa a jogar futebol. Por isso o meu trajeto escolar não foi tão prejudicado como aos meus colegas, internacionais, júniores e juvenis. Pronto. Por isso eu, porque joguei voleibol, porque no Cultural da Pontinha, onde estive um ano como juvenil, só jogava ao domingo, não havia treinos. São tempos realmente muito diferentes dos de hoje. Permitiu-me que chegar à faculdade, que é algo que não era e não é comum a quem é jogador profissional. Por isso eu joguei na 3ª divisão, eu joguei na 2ª divisão, eu joguei na 1ª, por isso tive a possibilidade, embora com mais dificuldades de afirmação e afirmando mais tarde, ao mesmo tempo tive essa possibilidade de experienciar realidades muito diferentes e de ter a bagagem cultural que não teria tido. Por isso talvez tenha sido um bocadinho menos bom jogador porque não tive formação, mas serei com certeza mais forte enquanto técnico. Foi uma passagem fugaz, salvo pelo Sporting, e depois aparece então Sesimbra e mais tarde Atlético. É nessa altura que começas a perceber que poderias de facto fazer carreira? Foi um bocadinho passo a passo. Eu gostava de futebol, percebia que as pessoas reconheciam em mim valor. A questão de um sonho assim mais concreto, mais alto, surge bastante tarde. Por isso eu andei ali nos pelados, porque sim, jogando e marcando alguma coisa, impondo-me, mas sem nunca perceber, sem nunca sonhar que um dia ia chegar onde acabei por chegar. Há depois um homem que me parece que terá tido eventualmente alguma importância na tua carreira, foi Manuel José, que num jogo Atlético Portimonense te vê e mais tarde traria para Portimão. É aí que começa de facto a noção de que poderia ser... Sim, essa é realmente a fase de passar de estudante, jogador, de amador para profissional e mudando de cidade para Portimão. Foi aí que as coisas começam a soar-me de maneira diferente. O Manuel José era treinador do Guimarães na altura, e eu joguei, jogando no Atlético, defrontei a União da Madeira na Madeira. E o Guimarães jogava no dia seguinte e o Manuel José foi ver o nosso jogo. Pronto, é uma circunstância, sorte também, e ele acaba por gostar de me ver jogar. E no ano seguinte encontrámos-nos então em Portimão. É ele também que tem uma frase típica relativamente a ti, num jogo de treino em que o Portimonense ganha largamente, e é uma frase que te marcou. Foi. Há coisas que não se esquecem, não tem sido especialmente importante a frase, mas eu achei piada dentro da insatisfação da altura, que um rapaz que se quer impor como ponta de lança tem que marcar golos. E nós fizemos um jogo de treino contra o Alvorense, uma noite fria, porque no Algarve também faz frio por vezes, e ganhámos 9-0, 9-1, e eu não fiz um único golo. E ele virou-se para mim: Rui, tu és um ponta de lança sem ponta, diz ele. E eu sorri um bocadinho amarelo na altura, se calhar, mas foi algo que pronto, depois recordámos passado o tempo, e eu tratei de ser um ponta de lança com ponta. Exato. Há 2 jogos a seguir marcantes, imagino eu, para ti pelo Portimonense, que é 2 jogos na Luz pelo Portimonense, nos quais marcas um golo a Bento. É sempre marcante. Sim. Não é que esse gol tenha ajudado muito o Portimonense, mas em termos individuais, claro que era muito importante marcar num estádio que eu visitava desde criança. Se bem que contra o Benfica, na minha carreira tive que o fazer várias vezes, por
obrigações profissionais e é assim mesmo a vida profissional. E foi um golo que eu recordo. Passo de um amigo meu, Vítor Oliveira, ainda hoje, e batendo o meu amigo e companheiro Bento. Foi por isso um golo que eu recordei. Em tom de brincadeira, o teu pai deu-te algum puxão de orelhas ou não? Não, meu pai sempre foi... Meu pai deu-me uma única palmada no rabo na minha vida. Algo que eu também não esqueço, por ter sido a única. De resto era uma pessoa de boa palavra, de apoio, de compreensão, de ajuda. Nunca, muito raramente crítica. A tua carreira foi feita sempre, pelo menos na primeira divisão, como ponta de lança. Sempre foi assim ou não? Não. A formação é feita de médio direito. Eu que nem era especialmente rápido, mas pronto. Eu não me lembro qual foi a opção ou de quem foi, mas fui médio direito até perceber que precisava ser de avançados. E como se precisava de avançados, eu assumi ser avançado e foi assim que comecei a jogar na terceira divisão, no Sesimbra. Precisavam de um avançado, eu disse, eu sou avançado. Então, e correu bem. Que balanço desses 2 primeiros anos de Portimão? De Portimão, bons. Uma equipa forte, com jogadores muito experientes, não era o meu caso, mas o Manuel José juntou ali um grupo de jogadores que acaba por fazer o 5º lugar, que as pessoas já não recordam. Foi a única vez que o Portimonense foi às competições europeias e que alcança o 5º lugar, assenta muito em um grupo de jogadores experientes que o Manuel José recruta, mais alguns pesos leves, que era o meu caso, e que são suportados pelos outros, como qualquer boa equipa. Acontece este tipo de mistura. Mas esses 2 anos são realmente o meu início. É aquela transição de amador ou semi-amador para profissional, é deixar de estudar, é ao mesmo tempo viver fora de Lisboa, é ter sido pai a primeira vez, é muita coisa feliz que acabou por projetar. Aparece, não sei se a meio, se no final da época, aparece Porto, aparece Sporting, interessados, mais tarde, ou na mesma altura mais ou menos o Benfica. Como é que foi esse período de escolha e de ver o Benfica interessado em ti? Pois, o primeiro realmente foi o Porto, se bem me lembro, e estava no final da primeira época, o Porto quase me contratou. Eu tinha uma situação relacionada com a tropa em suspenso e lembro-me que foi isso que impediu na altura que o Portimonense fizesse o negócio com o Porto. Depois fiquei mais um ano, acho que foi positivo ter ficado mais um ano, porque se sai no primeiro ano se calhar não me tinha imposto como acabei por me impor. Por isso fiz ali um trajeto de 2 anos que foi bem positivo, em crescendo, e depois pude aparecer mais consistente. E o Benfica, quando aparece o Benfica, há alguma hesitação ou é... Não, nenhuma, ou quase nenhuma. Lembro-me de facto do Benfica ser a equipa que menos pagava. Isso é um episódio, se calhar não interessa. Em relação, na altura, Fernando Martins, em relação àquilo que foi uma primeira negociação, depois as coisas não corresponderam conforme deviam, mas isso são as histórias antigas que não interessam. Mas, de facto, era a equipa que menos investia nos jogadores, mas ao mesmo tempo era o Benfica. E então as coisas acabaram por avançar. Em 85, já com 2 anos de Portimão, quando entras na Luz, ainda entras como filho de José Águas e não como completamente como filho de José Águas, até porque jogar num clube, uma coisa é uma aquisição que vem do estrangeiro, que em Portugal na altura era, pronto, o que é estrangeiro é bom, o que é português não interessa assim tanto. Vivemos essa, agora não, mas vivemos isso. E quando chego, senti que era mais um que estava ali. Tinha vindo mais
5 ou 6 portugueses apanhados aqui e ali, não me distinguia dos outros, pelo menos em termos públicos. Era realmente o filho do José Águas. Percebia aquela desconfiança, aquela sinceridade assim, do adepto individual que chega de seu pai era isto, era aquilo, blá, blá, blá. Sempre algo que me, mesmo que fosse verdade, não era que me ajudasse, mas foi ao mesmo tempo um acicatar do meu sentimento de querer realmente triunfar, provar, emancipar, e acabou se calhar isso por ser aquele toquezinho que eu precisava para me impor. Depois foi uma questão de trabalho, de continuidade. Pronto, claro que treinador, a aposta de treinador, ou apostar ou não apostar, é importante, mas tem muito a ver também com a nossa compreensão e com a minha compreensão. E aquilo que eu ainda hoje lembro muito claramente e que reproduzo aos meus atletas, aos meus jogadores, é que eles devem perceber aquilo que o treinador lhes pede, aquilo que quer, aquilo que gosta. E foi o meu raciocínio. O que é que o meu treinador quer, o que é que ele gosta? Na altura, não é? Mortimor gostava que o ponta de lança defendesse. Na altura não era normal. E eu, que partia em desvantagem em relação a quem já estava, o Maniche, o Nené também. Pronto, Jorge Silva também, acho eu, partia em desvantagem, porque estava a chegar, porque não sei o quê, porque toda a gente um bocadinho duvidava também, e tratei de defender. Pronto, basicamente, eu quero, como avançado, defendendo, o que acaba por ser curioso. Mas foi a necessidade também que me fez, que me acrescentou essa característica. Tens ideia do primeiro jogo pelo Benfica? Primeiro jogo oficial, não sei se é aquele em que eu marco. Benfica Marítimo. Benfica Marítimo, é uma tarde de sol e é um 9-0 que já não se usa, muito menos ao Marítimo. Muito menos a ninguém, hoje em dia não acontece, e eu entro a substituir alguém que eu não sei quem é, não me lembro quem era, e faço o último golo da equipa. Foi simplesmente o início. Essa época tem alguma, em termos práticos, tem alguma história, porque o Benfica acaba por não ser campeão, liderou-me durante bastante tempo, mas não é campeão, por perder um jogo em casa com o Sporting, com o Mortimor castigado, Tony no banco, e cuja consequência também é dar origem que o Porto seja campeão e mais tarde campeão da Europa por consequência dessa derrota do Benfica em casa. Que memória é que há desse jogo e essa, acredito eu, tristeza de ter perdido o campeonato? A memória é realmente a importância que esse jogo tinha. O Porto tinha um outro jogo importante em Setúbal, eu acho que acaba por ganhar o gol do Futres esse mesmo dia, e nós fraquejamos em casa. O Sporting não tinha aspirações a título, mas a rivalidade que ainda hoje existe era bem marcada na altura, e ali correu mal. É aquele tipo de jogo que corre mal, o adversário faz 2 golos um bocadinho um a seguir ao outro, há uma lesão pelo meio do Samuel que nos põe a jogar com -1 e é nessa altura que o Sporting marca. Pronto, depois reduzimos, mas já não conseguimos a volta. É isso que eu me lembro. Há algum balanço específico desse primeiro ano, ou seja, positivo, balanço positivo? Positivo, não sendo campeão, mas positivo. Lembro-me que o Morato, que jogava no Sporting na altura, acho que faz um golo até, vem trocar a camisola comigo no final, e eu fui criticado por ter trocado a camisola com o Morato, que era algo que na altura não era também muito habitual. Mas eu lembro que ficou essa crítica de um diretor de Benfica. Naquela altura caiu mal. Com um jogador do Benfica ter trocado de camisola com um jogador do Sporting. Exato. Mas pronto, é só um apontamento. Na época seguinte há o primeiro campeonato nacional ganho pelo Benfica não, por ti,
E há pelo meio, um bocadinho mais em dezembro, uma derrota histórica também, que encerra alguma curiosidade também, naquele 7-1 em Alvalade. Que memória é que tem desse jogo, sobretudo? Uma memória que é daquele tipo de jogos. O 7-1 é um resultado estranho entre equipas não muito diferentes. Mas há dias em que as coisas correm. E esse foi o dia. Cada vez que a bola vai a uma baliza é golo, e a outra equipa é diminuída e a equipa que marca cresce. Manuel Fernandes em tarde perfeita também, como o João Pinto, passado uns anos também, um bocadinho. Manuel Fernandes faz 4 golos num jogo só. E eu estava em dúvida para esse jogo, mas valia não ter jogado. Porque eu tinha-me lesionado no jogo anterior, estava em boa forma e forçaram um bocadinho a minha utilização. Não foi para mim que perdemos, claro que é 7-1, não é pelo avançado, é todo um conjunto de situações que determinam o resultado, mas foi uma tarde super infeliz, que numa época em que acaba por dar o título e por isso o mais importante acaba por prevalecer. 3 semanas depois deste 7-1 começa a esvair-se ou a desvanecer-se o filho do José Águas e a aparecer o Rui Águas, quando o Benfica ganha 3-1 ao Porto com 3 golos de Rui Águas. Esse é o primeiro grande momento com a camisola do Benfica? Talvez tenha sido. Quer dizer, por certo, tendo em conta o ano, quando eu cheguei e quando isso acontece, o Porto era, nessa altura, posso dizer, mais forte que o Benfica. E tinha um trajeto de títulos consecutivos. Estava há meses de ser campeão da Europa também. E acaba por ser um bocadinho a minha definitiva afirmação. Tanto em termos de Benfica, como o acesso à seleção nacional passou a ser uma coisa mais compreensível, digamos assim. Por isso esse jogo é muito importante na minha vida de jogador. Sim. Há depois também a vitória sobre o Sporting nessa mesma época, 2-1, que dá nesse jogo o título ao Benfica. O que peso é que tem esse primeiro título como de campeão nacional? Não, tem o peso de ser o primeiro, e tenho a recordação de ter sido. Eu lembro-me do cansaço psicológico que é o final a chegar e a questão do título próximo e nunca mais acabar. Isso lembro perfeitamente que foi até acabar, aquilo foi um sacrifício grande. Depois é como tudo, tudo o que é mais difícil tem um sabor diferente. E esse primeiro título, claro que é uma situação, a primeira que se vive, tem sempre algo mais. Na época seguinte, a segunda no Benfica, há a chegada de Magnussen, que foi um companheiro quase perfeito entre vocês dois, uma dupla quase perfeita. Há também a entrada de Skovdal, um dinamarquês pouco conhecido, que no início foi tudo muito complicado no Benfica. Que memórias é que há desse período? Foi de facto complicado? Foi. O treinador, eu não é que tivesse muita experiência na altura em termos de treinadores, mas facilmente ou rapidamente percebi que era um treinador que dificilmente teria continuidade, porque por tudo. Enquanto atleta sentes se o treinador não é suficientemente credível, se a liderança não é suficientemente convincente, é difícil que as coisas corram bem, por muito boa equipa que tenha, os jogadores. Pronto. Eu percebi muito cedo que pelo menos dava-me a impressão que não daria certo. Em termos do Mats, ao contrário, ou na mesma, rapidamente se percebeu que era um jogador que ajudaria o Benfica. Nós não tínhamos muitas opções no ataque. Na altura, eu acho que o Nené tinha abandonado. Era eu e pouco, não me lembro. Também não quero estar não me lembro quem é que tinha como colega sem ser o Mats na altura, já não me lembro. Mas claramente foi um jogador valioso e depois confirmou-se no decorrer do tempo. Nós coubemos na mesma equipa, demos-nos muito bem, tanto dentro como fora do campo.
que é uma coisa que também que tem alguma importância. Às vezes não é determinante, mas teoricamente tem importância, dar-te bem com a pessoa que é teu parceiro de campo. E acabámos por fazer uma bela carreira juntos. Depois aparece um dia marcante por múltiplas coisas, que é o dia 20 de abril de 88. Que memórias é que tens desse dia, por múltiplas questões? Esse é o outro dia que, em termos de carreira, foi... Eu normalmente refiro-me a essa noite como a noite da minha carreira, porque foi a mais importante. Os 2 golos ao Steaua de Bucareste. Mais importante, e é uma noite que dá ao Benfica o regresso a uma final da Taça dos Campeões Europeus. Em termos de clube, era uma importância grande. Em termos pessoais, foi uma valorização enorme também. A primeira vez, na altura não era muito comum, mas a primeira vez que se fala em mim fora do país, possibilidades para aqui, para ali, e por isso o meu valor sobe nessa altura. E também com a lesão, que jogaste com a lesão sim, as tais ironias. Eu por vezes estava muito bem fisicamente, as coisas acabavam por não correr nada bem, e nessa noite é uma noite que eu estava em condições, das piores condições em que eu joguei alguma vez um jogo de futebol, porque tinha fraturado a zona lombar, dois ossinhos da zona lombar, uma joelhada que tinha apanhado na primeira mão, e jogo, e as coisas correm como correram de uma maneira decisiva, 2 golos, tudo a correr bem, mesmo em condições que eu imaginava que não me iam permitir ajudar a equipa. E o que é que acontece a seguir ao jogo? Há uma emoção muito grande, claro. Estádio cheio, uma festa sem precedentes. E eu sentindo também a importância que tudo aquilo tinha tido para o clube, para mim, meu pai, a família, é uma série de questões, de vivências, de sentimentos que no final do jogo me fizeram isolar, porque tive uma descarga emocional que recordo. Depois lá me integrei nos festejos normais, também ninguém percebeu que eu me tivesse afastado, porque era tal a confusão, e nessas alturas milhentas pessoas no balneário para o festejo. Ao contrário de quando se perde, evidentemente ninguém aparece, mas nessas alturas vem muita gente e é normal. Seguiu-se a final da Taça dos Campeões com o PSV, uma semana ou 2 antes a perna partida, Diamantino fratura uma perna. Como é que foi gerir isso tudo, sabendo que seria evidentemente uma final complicada? É uma situação única, para mim e para os outros. Ninguém tinha ido a uma final europeia, que eu me lembro. Acho que não. Os constituintes da equipa, de certeza que não. Por isso era uma ocasião super. A questão de Diamantino, uma infelicidade individual, mas porque é ele o maior prejudicado. Claro que acabou por prejudicar a equipa, e isso na final nota-se, porque a equipa PSV era muito forte. E Diamantino na nossa equipa fazia diferença, o seu talento fazia a diferença, mas ao mesmo tempo nós temos ali uma ocasião que acabamos por nem nos lembrar, e não devemos lembrar daquilo que não pode. Por isso, concentração no adversário é aquilo que interessa no dia, a importância do dia, mas de facto o resultado acaba por, se bem que em penalidades, acaba por ditar outro vencedor. Segue-se um tema que não é especialmente o teu agrado falar, que é a saída do Benfica para o Porto. 20 anos depois, salvo erro, como é o que é que se deve dizer sobre isso? 30 anos depois. 30 anos depois. Sim, 30 anos depois, até uma situação que faz parte da minha vida profissional, e que foi tomada de forma consciente e fria, porque se não é fria eu não tinha ido. Porque onde é que eu queria ficar? Queria ficar no Benfica, porque era adepto, por tudo aquilo
que o clube representou na minha vida e para a minha família. Em determinadas fases da nossa e da minha carreira, que era o caso, em que se ganha muito aquém daquilo que se representa, em que se tem 28 anos, em que uma pessoa se lembra que o futebol, mais 3, 4, 5 anos, deixa de fazer parte da nossa vida. Temos que, primeiro, as opções têm que ser, acho eu, muito pensadas, muito bem medidas. E aquilo que eu sempre tive a certeza, e acho que é uma coisa normal, é que para além de qualquer clube está a nossa família, a nossa estabilidade, a nossa vida. E tinha um exemplo bem perto de mim do meu pai. Meu pai foi campeão europeu pelo Benfica, levantou 2 taças de campeões europeus e passou dificuldades. E o Benfica não quis saber dele durante bastante tempo. Quem é que tratou de ajudar o pai? Fui eu. O que é que proporcionou também um conforto maior ao meu pai? Foram as minhas opções também de profissionais. E por isso eu fiz o meu trabalho, fiz a opção que me pareceu mais coerente, mas é uma marca que eu percebo que as pessoas não esquecem e a paixão clubística é mesmo isso. É por isso que eu evito já... Agora estou a abrir tipo uma exceção, porque eu falei desta situação durante estes anos todos e não queria mais passar por aí, porque as pessoas continuamente me relembram essa passagem. Era difícil, em 2 anos de Porto, por exemplo, defrontar o Benfica? Como é que era? Uma coisa era a parte profissional, outra parte conseguias separar completamente as águas? Sim, o primeiro ano foi realmente mais difícil, mas a continuidade é como tudo, uma pessoa habitua-se e passa a encarar as coisas com mais à vontade, com mais naturalidade. E foste bem recebido no Porto? Por um grupo que tinha sido campeão europeu? Sim, não fui mal recebido, não senti grande braço aberto, porque também é estranho de repente nós termos um rival e o rival está na nossa casa assim do dia para o outro. É normal. E o Porto tinha um núcleo de jogadores que tinham jogado muitos anos juntos, amigos, conquistadores disto e daquilo, e de repente é natural que alguma alergia houvesse a quem vinha de fora. Que sabor é que teve o título de campeão nacional pelo Porto? Os títulos sabem ao mesmo. Quer dizer, não sabem ao mesmo, mas acho que por respeito a uns e a outros, eu acho que não devo fazer distinções. Faço uma distinção em relação ao primeiro título que eu ganhei, como falámos, que é realmente o primeiro. Depois são medalhas que custam muito e que têm valor sempre. 2 anos depois, ao regresso ao Benfica, foi já um relaxar em relação a essa tensão que vivias? Foi uma fase também um bocadinho que me punha um bocadinho à espera do que iria acontecer. Sabia que não era fácil ultrapassar aquele trauma clubístico. Mas percebia também que dependia de mim. Passados anos agora penso que não completamente, mas aquele início dependia do meu rendimento, da maneira como eu conseguisse a minha época, se fosse melhor ou pior, assim ia eu ser mais aceito ou menos. E acabou por ser uma época muito boa e pronto, e foi o ano perfeito. Foi um campeão nacional e bola de prata. Sim. Ser bola de prata, quando em casa já havia um pai que tinha sido bola de prata, teve uma importância também boa, grande. Foi, nós éramos e em relação ao ponta de lança típico, eu era alguém que também já o disse, era um jogador muito coletivo, muito não aquele finalizador puro, como há alguns e havia alguns. Por isso era um bocadinho prejudicado em termos da contabilidade, pela minha maneira de jogar, de batalhar, de defender.
e perdi-me agora Era da primeira bola de prata, a luta por Sim, o Domingos. E foi um bocadinho ter a possibilidade de sentir aquele coroar de um goleador também. Embora eu não fosse o goleador típico, fiz golos, fiz bonitos golos, fiz bastantes, mas houve gente que fez muito mais golos que eu, pronto, pela sua capacidade e pelas suas características também, que eu percebia que eram diferentes. Que peso é que tem na tua memória a lesão grave que sofreste em Kiev, ao serviço do Benfica? Com o pé, os ligamentos partidos ou quebrados? Sim, na minha memória tem a fração de segundo em que tudo acontece, isso não se apaga da minha memória nunca, e tem também o peso que esse acontecimento tem na credibilidade da minha continuidade. Isto é, uma pessoa quando tem 30 anos ou 30 e meio e lhe acontece uma coisa deste tipo, ainda por cima televisionada e com o pé naquele estado, enfim, há muita gente que te sentencia o final. E por isso eu tive que carregar esse, para além do acontecimento recente de ter jogado num rival, é acrescentado essa suposta incapacidade a um fulano com 30 anos, de repente tem isto, o que é que irá fazer a seguir? Por isso eu carreguei esses dois ou três limitadores públicos, por isso eu senti que o público começou a olhar para mim. Foi o momento mais dramático da carreira, ou não? Sim, em termos de lesão, claramente, mas ao mesmo tempo eu era muito batalhador, mesmo nessas ocasiões. Se eu tinha algumas qualidades, essa era uma delas. Era persistente, era um fulano que me lesionava e estava a olhar já quando é que, e fazer tudo para recuperar. Isso foi a minha lesão mais grave, mas foi também uma outra que eu encarei com todo o ânimo e com todo o positivismo, se assim podemos dizer. No final da época, da terceira época ao serviço do Benfica, no regresso, há uma final da Taça de Portugal épica com o Boa Vista, 5-2, em que marcas o último golo, salvo erro, numa equipa fabulosa e que há muita gente que diz que será talvez a melhor equipa do Benfica num período muito largo. É também essa a visão? É um belo final da época, em que sim, sem dúvida talvez a melhor equipa em que eu joguei, e eu estava em boa forma. Inicio a época seguinte em boa forma também, a marcar golos, mas lá está, a fase em que se está, a idade, se agora é importante, na altura, aqui há 30 anos atrás, era mais. Por isso, falando de 30 e tal anos, já não contava. Era muito raro o jogador que conseguia sobreviver a este espectro de público. E mesmo começando bem essa minha última época, as coisas acabam por regredir. E nesse final eu saio naturalmente pronto. Há ainda uma última época de quando Paulo Sousa e Pacheco saem para o Sporting, João Pinto quase que sai, mas regressa. Houve algum contacto do Sporting nessa altura, por exemplo, ou não? Não. Foi um período complicado no Benfica? Foi, porque eu lembro-me, havia alguma crise financeira que o Sporting aproveitou para levar o Sousa e o Pacheco. Eu, ali no meio, era um dos capitães de equipa. Acabo por circunstancialmente falar com o João Pinto, porque se falava que ele estava de saída, e uma conversa com ele, não sei se tive influência ou não na sua permanência, mas lembro-me que tive essa conversa. Com os outros fui dado como já com dado adquirido a saída dos dois, que para mim também era algo que eu não poderia criticar, porque no fundo eram situações semelhantes, que tinham a ver com questões financeiras, de vida, de opção profissional,
por isso encarei com naturalidade, embora tivesse pena, porque são meus amigos e bons jogadores. Houve nessa última época no Benfica 2 factos marcantes. Um é um também histórico 6-3 em Alvalade, em que entras a substituir o João Pinto, e depois o último título de campeão nacional. Que memórias é que há dessas duas situações, do jogo e do campeonato? Do jogo é o que mais recordo, porque foi um jogo que nos deu o campeonato. E é um jogo em Alvalade, é um jogo de goleada, é um jogo de João Pinto, e é um jogo em que eu participei parcialmente, em que ia fazendo 7-3, que me lembro, acabei por não fazer, mas é disso que eu me lembro, da importância que teve, fundamental que teve o João Pinto. Claro que a equipa, todos nós sabemos, mas há gente que por vezes emerge, como eu contra o Porto, contra o Steaua e como colegas meus noutras ocasiões. Esse foi a noite do João Pinto e o campeonato fez-se aí. 2 passagens do Benfica, 3 campeonatos, 3 taças, 237... 4 campeonatos, perdão. 3 taças, 237 golos e 104 golos. Um balanço, obviamente, claramente positivo. Sim, claro que uma pessoa chega ao fim e olha para trás, evidentemente que aqui e ali poderia mudar alguma coisa, até de opções. Há gente que diz, eu não me arrependo nada do que fiz. Eu acho que há coisas que uma pessoa, passado uns tempos, olha para trás e poderia mudar. Temos da carreira propriamente dita, do rendimento. Eu acho que fiz aquilo que podia, e por isso dei sempre o máximo, isso dei, onde quer que fosse. Em termos de equipa nacional, onde gostaria de realmente ter vivido uma outra fase, por isso as fases que eu vivi não foram boas, completamente positivas. Antes de falarmos da seleção, voltando ainda um bocadinho aos clubes, aos 34 anos, o final do Benfica, e pondera suas hipóteses, ou abandonar ou continuar, que gestão é que foi preciso fazer nessa altura? Olha, eu sei que na altura entrava o Artur Jorge e que o Artur Jorge me pede não, fala ao Benfica para eu ser um assistente dele, porque ele conhecia-me anteriormente e achava que eu podia ajudar enquanto assistente. O meu nome acaba por não ser aceito por parte da direção do Benfica e ao mesmo tempo eu tenho a vontade de fazer um último ano que me satisfizesse, porque achava que podia. Aquele início da época de Benfica, a maneira como eu estava fisicamente, eu disse, por que não? Tenho muitos anos para ser não jogador, faço mais um ano e acabo. E foi esse o meu pensamento. Acabo por assinar pelo Estrela da Amadora, as coisas começam a correr bem, a meio da época há a oportunidade de acabar a minha carreira em Itália e é isso que acontece. Reggiana. Foi um bom, ou já foi um bocadinho antes? Foi fora de tempo. Foi fora de tempo, foi positivo porque é uma experiência que eu nunca tinha vivido, num campeonato na altura e agora muito difícil. E numa equipa que estava condenada, por isso o ambiente não era propício mas acabou por ter os seus aspectos positivos em termos pessoais. Mudemos agora ligeiramente de tema, que já abordaste ligeiramente, que é a Seleção Nacional. Em primeiro lugar, o Mundial do México, Saltilho, é inevitável falar-se dessa situação. Como é que se deve recordar Saltilho 32 anos depois? O que aconteceu em Saltilho? Olha, Saltilho começa antes, começa com a vontade dos jogadores de acertarem tudo aquilo que havia para acertar antes para não se viverem os problemas que a seleção tinha vivido em França 2 anos antes, em 84. Por isso, a Federação, a organização da Federação era muito precária e era numa altura em que os jogadores eram para ouvir e para calar, segundo inclusive o Presidente da Federação na altura, Silva Rezende. Era um bocadinho essa... Não havia cá democracias, nem havia... Não, eu digo isto e vocês seguem, que nem cordeirinhos.
Foi um bocadinho isso, nós reunimos para tentar que as coisas... Eu estava ali quase de novo, mas reuniu-se para que se evitassem problemas posteriores e depois a Federação acabou por apagar tudo aquilo que tinha sido falado anteriormente e decidiu conforme quis, sem se importar com a vontade dos jogadores, que é aquilo que é mais importante no futebol. Na seleção, nos clubes. O futebol são os jogadores, primeiro que tudo. E nós, a revolta foi, não teve a ver com questões financeiras, teve a ver com atitudes e respeito. É assim que eu vejo a situação que nós vivemos. Claro que poderia ter havido mais tato, mais cuidado, mais diálogo, mas as coisas extremaram-se, também agora já não sei exatamente como nem porquê, mas a história que ficou foi: os jogadores são os bandidos, mas os bandidos não eram só os jogadores, ou não eram os principais, não eram. Foi a maneira como as questões foram postas, foram dirigidas, mal dirigidas, e o respeito que não houve por aqueles que jogam. E que balanço fazes de, salvo erro, mais de 30 jogos e bastantes golos ainda pela Seleção Nacional? 31 jogos e 10 golos. Sim, esse balanço de internacional é bom. Claro que olhando para o que o Ronaldo faz é mau. Para o que um jogador normal faz, 10 em 31 é bom. Houve esse evento do México, que é um mundial, que foi o único evento mundial onde eu estive com a seleção. Foi aí, pronto, não correu bem, mas é sempre algo que eu recordo, como tendo estado presente no Mundial de Futebol, na fase final do Mundial de Futebol. Isso é muito importante. De resto, ficam alguns golos, algumas ocasiões mais importantes. O primeiro golo, o golo à Holanda, que era campeã da Europa, o golo à Alemanha, que era campeã do mundo, o primeiro golo que foi na Suíça, em Neuchâtel, um estádio cheio de imigrantes, pronto, coisas realmente que nos fazem recordar. O final de carreira, há muitos jogadores que o veem como um fardo, e há outros que veem como um maior relaxar. Em que polo é que... Eu completamente aliviado com o final da carreira, porque eu fui um daqueles profissionais que na competição, pronto, por um lado é bom porque uma pessoa é mais responsável, mais concentrada, mais empenhada, mas ao mesmo tempo demasiadamente preocupado, eu acho. Eu não relativizava, eu não relaxava, eu tinha por isso uma grande carga sempre competitiva, sempre grande. Isso desgasta muito. E por isso o final da minha carreira foi algo de suspirar e de agradecer. Ao contrário da maioria dos meus colegas que sentem a falta, eu para mim foi um alívio, que é isso que eu acho que é o termo mais... Foi conseguida a emancipação do pesado nome de um bicampeão da Europa como era o teu pai? Isso sim, sem dúvida. Ali naqueles primeiros, ao segundo ano talvez de Benfica, pronto, estava ali realmente o Rui que eu escolhi, e ponto final. O Rui com aquelas características, com aquele valor, e não mais comparado, seja com quem for, mesmo que tivesse um pai com a mesma camisola. O futuro imediato foi primeiro com Passinhos como adjunto, depois como treinador de corpo inteiro. Como é que é esse passar de jogador para treinador, e que perspectivas de futuro agora? Olha, a minha passagem eu tive uma escola de futebol que foi um dos primeiros projetos que existiram em Portugal, e que embora me mantivessem no desporto e naquilo que eu gostava, era um projeto mais suave, onde o stress não se comparava, evidentemente, e em que eu pude continuar no futebol. Ao mesmo tempo, com o decorrer do tempo, comecei a sentir falta de algo mais, porque acho que algo mais eu tinha para
para dar características enquanto líder, formação, a experiência da mais diversa, e foi isso que me levou a voltar a sofrer mais. E, é um sofrimento diferente também, não? É um sofrimento diferente. É algo muito mais interessante, porque é muito mais... tem muito mais variáveis que tu tens que dominar e que te absorvem. Só que tem o problema de não dependeres... Eu, enquanto jogador, eu dependia da minha cabeça, dos meus pés, do meu esforço, do meu profissionalismo, porque é difícil não pôr um bom jogador numa boa equipa. Agora, um treinador mediano, acontece ter uma boa equipa para treinar e um bom treinador ter uma má equipa. Por isso, não sei se é muito confuso colocado assim, mas nós, enquanto treinadores, dependemos mais de terceiros do que enquanto jogadores. Jogadores dependemos de nós. E enquanto treinadores dependemos do agente, da oportunidade, da sorte, etc. Como é que agora as pessoas devem olhar para ti, por exemplo? Devem olhar, ou como é que achas que olham para ti? Ainda como o filho do José Águas, como o irmão da Lenda d'Águas, agora também como o pai, pelo menos mais conhecidos da Mariana e do Martim e obviamente também do André. Como é que achas que as pessoas agora olham ou deveriam olhar para ti? Deveriam olhar para um treinador de corpo inteiro e deveriam olhar para a realidade atual, porque as pessoas, a questão da liderança, a questão da imagem que eu passo, eu acho que não vende enquanto treinador. Ser uma pessoa mais suave, menos porque agressiva? as pessoas acham que no balneário, no campo, no contacto com os jogadores, nas competências que um treinador deve ter, o treinador tem que ser uma figura autoritária e é um bocadinho isso que eu sinto. Eu sou, enquanto treinador, aquilo que era como jogador. Fora, discreto, calmo, controlado, mas dentro, e é um bocadinho a repetição da minha transformação de jogador fora ou dentro do campo. De campo eu libertava-me e era completamente diferente do que fora do campo. E é um bocadinho a minha realidade enquanto treinador. Enquanto treinador eu tenho esta imagem, mas tenho jogadores comigo e tenho um discurso com jogadores que é entendido e que produz efeitos, que é muito daquilo que o treinador precisa. A última pergunta, e puxando um bocadinho novamente atrás, os teus dois filhos mais novos, o Martim, que é jogador de futebol, e a Mariana, que é jornalista, também ainda sentiram algum peso do apelido ou não? Sem dúvida. Sem dúvida. O meu mais velho também safou-se mais porque foi para a publicidade, o André, mas eles viveram um bocadinho aquilo que eu vivi enquanto filho do José Águas. Viveram eles numa outra época também com mais imprensa e mais divulgação, embora não como hoje, mas viveram também e vivem de alguma maneira, embora tenham o seu próprio valor, a sua própria personalidade, as suas próprias características, mas acabam também por estar um bocadinho num patamar diferente do que uma pessoa normal estaria. Obrigado, Rui Águas. Foi mais um Conversas com, desta vez com Rui Águas, que vencedor de 4 campeonatos nacionais, 3 taças de Portugal e, incontornavelmente, uma das grandes figuras do futebol português.